do zero ao Delta Lake em apenas uma aula. Sim, acredite, é possível. Essa aula vai ter em torno de uma horinha, mas eu garanto que vai passar rápido e que a gente vai entender tanto a parte mais conceitual, que vai ser bem breve, então a gente vai ter ali basicamente 2, 3 slides só para contextualizar um pouquinho, e posteriormente a gente vai cair mão na massa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu atuo, sou um profissional da área de dados, eu atuo como engenheiro de dados, inclusive, e também sou um dos mentores aqui na DataWay. E a gente também tem esses conteúdos que a gente faz aqui, a gente disponibiliza no YouTube, que é justamente para fomentar o conteúdo, principalmente quando a gente fala de dados e fala do próprio mercado brasileiro como um todo e de conteúdo em português e principalmente de acessibilidade. Então, sempre que a gente vê um termo, alguma coisa mais complicada aqui dentro, a gente vai tentar traduzir isso para uma linguagem mais simples, trazer uma analogia para o dia a dia, para facilitar e tornar acessível a informação a todo mundo. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui na prática o que que a gente vai aprender. Então a ideia, pessoal, é a gente falar sobre o Delta Lake. Mas para a gente entender muito bem o que que é o Delta Lake, que problema ele soluciona, a gente tem que entender alguns conceitos primeiros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Data Warehouse, Data Lake House. Dentro do Lake House, a gente vai ver que, deixa eu dar um zoom aqui, até para facilitar a visualização para vocês. Então a gente vai ver que a gente tem as Delta Tables, o Delta Lake, como a gente viu ali em cima. Então ele é um modo de a gente implementar esse Lake House, mas não é o único. Então a gente também tem o Iceberg ou o Hood, que são outras ferramentas com a mesma finalidade proposta, que é proporcionar ali um ambiente para a gente ter um Lake House. E como a gente vai estudar aqui e praticar o Delta, pessoal, a gente tem aqui utilizando Spark com Delta. Então a gente vai aprender a utilizar o Spark com Delta Tables, a gente vai criar a nossa primeira Data Table e a gente vai fazer algumas operações em cima dela para demonstrar justamente as funcionalidades. Então a gente vai aprender a atualizar, deletar, a consultar histórico, a verificar versões, que é basicamente as principais features ali quando a gente fala de Lakehouse, quando a gente fala de trazer ali uma camada de governança e de metadados. Então, aqui embaixo eu já separei pra gente alguns materiais só para a gente falar bem pouquinho, bem breve, não se preocupem, mas é importante para a gente conceituar e posteriormente a gente cair mão na massa. Então a gente tem aqui da esquerda para a direita uma evolução histórica quando a gente fala de soluções na área de dados, justamente para a gente armazenar e processar dados. Então a gente começou lá nos anos 80 com Data Warehouse, que é uma tecnologia já consolidada e que ela atende muito bem um caso de uso, que é o quê? Quando a gente tem as nossas fontes de dados como dados estruturados, que é o que está aqui na esquerda. Então vou dar um zoom aqui até para facilitar. Então, quando a gente trabalha com Data Warehouse, tudo certo. Não é porque é uma solução lá que começou nos anos 80 que hoje significa que ela está defasada ou é velha, quer dizer que ela atende muito bem a um caso de uso. Porém, com o tempo, pessoal, a gente acabou chegando nesse cenário aqui do meio, ó, que é o Data Lake. O que que acontece? A gente saiu lá de ter as informações apenas em um banco de dados e agora a gente começa a ter dados semi-estruturados e não estruturados totalmente. Então a gente tem ali como exemplo, né, no Data Lake, a gente consolida ali dados de diversos tipos, diversos volumes, variedades e com velocidades também de geração e ingestão bem distintas. Então eu posso ter imagens, eu posso ter vídeos, eu posso ter áudio, eu posso ter documentos, tudo isso fica organizado e ele passa a ser utilizado essa informação, sim, para os data warehouses, que eles estão aqui também como parte do processo, mas também para a ciência de dados e aprendizado de máquina. Então, essa variedade de informações que a gente tem no Data Lake, ela é importante por isso. E o Data Lake veio resolver esses problemas, principalmente quando a gente fala de escalabilidade e de volumes massivos de dados. Perfeito. Então, o Data Warehouse, pessoal, ele era muito mais estruturado, vou dizer assim, ele era mais controlado, de certo modo, e o Data Lake já era muito mais permissivo. E aí a gente acabou tendo um problema, que era justamente como controlar, como realizar alguns tipos de operações. Acabou se tornando um pouco até custoso, vou dizer assim, computacionalmente falando, realizar alguns tipos de operações. Então, surge aí o Data Lake House, que é o que basicamente? É o melhor dos dois mundos quando a gente fala de Data Warehouse e quando a gente fala de Data Lake.
Então, ainda assim, eu tenho a minha escalabilidade, eu consigo trabalhar com volumes massivos de dados que eu tenho no Data Lake, mas ele tem uma camada aqui que ele chama de metadados e de governança, para trazer um pouco mais de controle em cima desses dados que eu tenho na nossa nuvem, talvez, no nosso S3, que é lá no nosso armazenamento de objetos. E essa camada de metadados e governança vai trazer uma série de benefícios para a gente, que a gente vai ver na prática na sequência. Então, o importante aqui, pessoal, é entender o quê? Que existe uma evolução histórica, não necessariamente aqui significa bom ou ruim, mas, de novo, dependendo do seu contexto, uma dessas soluções pode ser a ideal. E a gente vai estudar aqui justamente o Lakehouse, que é onde se encaixa o uso de Delta para a gente fornecer um ambiente escalável, um ambiente robusto e principalmente também que a gente tem alguns controles ali e algumas funcionalidades que são importantes. Bom, aqui embaixo, pessoal, eu até fiz questão de destacar dois slides que é do nosso material, basicamente, que a gente tem do nosso curso de Spark e também de Spark com Delta. Então, quais são os problemas ali, né, do Delta Lake? Para a gente só destacar aqui e justificar o porquê só a gente trabalhar com Spark, com Parquet, não é o suficiente no dia a dia. Então, embora os Data Lakes ofereçam, como ele diz ali, né, flexibilidade na aquisição dos dados, eles também enfrentam desafios significativos. Inconsistência de esquema. Então, o que que acontece? Eu recebi o dado de um modo, de repente eu passo a receber ele de um outro modo, com outras colunas, outros tipos, e eu ter que conviver com tudo isso lá na minha mesma pastinha, vou dizer assim, pode ser um problema, a gente saber ler isso aqui. Então, o Data Lake tem essa característica de como a gente já estava salvando lá o parquet, eu poderia salvar parquets com esquemas totalmente diferentes, com dados totalmente diferentes, e eu teria um problema futuro com isso. O desempenho também, dependendo da quantidade de dado que eu tenho, das operações que eu tenho que fazer nesses dados, isso pode ser muito custoso computacionalmente, pode ser lento, pode ser caro. A gente também tem questões de integridade de dados, quando a gente pensa ali em duplicatas, dados ausentes, registros inconsistentes, e também a questão de transações. Pessoas, processos diferentes, na verdade, gravando, alterando informações de uma mesma tabela. Então, sim, se você parar para pensar e até fazer uma analogia com o próprio banco de dados, tu vai pensar: ah, mas lá no banco de dados eu tenho como fazer um commit, eu tenho como fazer um rollback, tem como fazer uma leitura limpa, uma leitura suja. Sim, isso funciona muito bem dentro de bancos relacionais, só que aqui a gente está falando justamente de uma camada analítica. E a gente traz algumas funcionalidades para dentro desse processo analítico, com o Lakehouse. Então isso vai ser bem importante. E aqui embaixo, deixei só um último exemplo. O nosso professor Sebastião aqui que preparou esse material. Basicamente, a gente tem aqui, por exemplo, o Delta Lake, e ele tem algumas funcionalidades. Então ele tem transações ACID, então para quem vem ali do banco relacional vai saber o que que é. Eu consigo ter compactação dos dados, eu consigo ter os metadados, eu consigo trabalhar o meu esquema, fazer com que ele evolua naturalmente. A gente consegue fazer o merge, isso é bem legal, a gente vai ver como fazer o update, insert, né, o upsert, o merge. A gente vai ver também viagem no tempo, auditoria. Tudo isso são operações, são funcionalidades que uma ferramenta de Lakehouse traz para a gente, e a gente acaba não tendo essas funcionalidades quando a gente trabalha só com Data Lake, só com o meu formato de Parquet lá mais padrão. Bom, agora chega de a gente falar de teoria, a gente vai cair na prática e vai ver um pouquinho como trabalhar com Spark e Delta. Bora lá. Já vou vir aqui para cima. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o nosso primeiro passo a passo. O que que é o nosso primeiro passo quando a gente quer trabalhar com Delta? A gente tem que fazer o processo de instalação. Aqui eu deixei um adendo, uma observação, que é a seguinte. Quando a gente for instalar o Delta Lake, a gente sempre tem que tomar cuidado com uma questão. Isso aqui é a documentação oficial do Delta. E lá, pessoal, tem essa questão aqui, ó. Compatibilidade com Apache Spark. Então, isso
pode dar vou dizer assim, pode talvez dificultar ali no teu primeiro momento, se tu não entender que a versão do Delta que tu vai utilizar tem que casar, tem que combinar, tem que ser compatível com a versão do Spark. Tem uma tabelinha aqui, onde ele diz, por exemplo, que o Delta Lake versão 3.0 é compatível com o Spark 3.5 e superior, e a versão 2.4 do Delta, que é a que a gente vai utilizar aqui inclusive no exemplo, é compatível com a versão do Spark 3.4 para cima. Então sempre tomem cuidado com isso. Não dá, por exemplo, para a gente utilizar uma funcionalidade que está lá no Delta 3.0 usando um Spark talvez lá na versão 3.1 ou 3.0. Então sempre tenham isso em mente. Feita essa observação, pessoal, já deixei aqui separado o nosso passo a passo para a gente primeiro criar um ambiente de desenvolvimento e posteriormente a gente iniciar o Spark com Delta e aí a gente vai cair para o Jupyter e vai codificar. Então, vou seguir o passo a passo aqui com vocês, relembrando que para quem quiser primeiro usar o Spark sem o Delta, que vai ser um pouquinho mais simples, vejam um outro vídeo e depois retornem para esse. Então, vou copiar aqui o nosso mkdir, que é basicamente um comando para a gente criar uma pasta. Vou abrir o navegador, dar um ls aqui para a gente ver onde a gente está. A gente vai navegar aqui na pastinha da Dataway. A gente vai abrir o YouTube, que é onde a gente guarda esses códigos que a gente desenvolve. E aqui, pessoal, a gente vai criar um repositório e eu vou chamar de PySpark Delta YT, para ser o nosso YouTube aqui. Perfeito. Uma vez feito isso, a gente vai navegar para esse carinha. Top. E aqui a gente vai voltar lá para dentro do nosso Obsidian e a gente já navegou para dentro da pasta. A gente vai utilizar esse comando do Poetry init, que é basicamente para a gente iniciar um ambiente aqui dentro do Poetry. Ele vai fazer algumas perguntinhas, eu vou só avançar aqui para a gente criar. E agora a gente vai instalar o PySpark, basicamente, o Delta Spark e o próprio Jupyter Lab, para a gente poder desenvolver. Vou copiar, vou colar. Ele vai fazer aqui o processo de instalação. Lembrando que a gente está utilizando aqui o Poetry. O Poetry é muito bom para a gente criar esses ambientes isolados e não ter conflito ali entre projetos diferentes, versões de biblioteca e versões também do próprio Python ou de alguma outra ferramenta que a gente utilize. Então, ele já fez a instalação. Agora a gente vai fazer basicamente o nosso Poetry Shell, que é para a gente entrar dentro desse ambiente que a gente criou. E aqui dentro a gente vai chamar o nosso Jupyter Lab. Opa, ele tem um hífen aqui. Perfeito. Ele vai abrir aqui para a gente, ele vai iniciar o próprio Jupyter, ele vai fornecer um link. Dentro desse link, ele já vai carregar um ambiente para a gente poder desenvolver. Então aqui na esquerda, vou navegar, vou criar um notebook e a gente vai chamar esse notebook aqui de Delta. Além do Delta, a gente vai criar aqui dentro também uma nova pasta. E a gente vai chamar essa pasta de Raw. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Então essa pasta Raw vai simular dentro do nosso Lakehouse a primeira camada ali, onde a gente vai receber os dados de uma maneira mais bruta, eu vou dizer assim. Então o dado geralmente cai nessa camada. Tu pode ter talvez uma camada anterior ali, dependendo do teu contexto ou não. Mas a gente vai simular o dado aqui. Perfeito. Voltando lá para o nosso passo a passo, uma vez que a gente criou o ambiente de desenvolvimento, o que é a próxima etapa? É a gente começar a fazer a própria utilização do Delta com o Spark. Para isso, aquele pré-requisito lá que a gente fez, aquelas versões que a gente utilizou de instalação das bibliotecas, são importantes. Perfeito. Então a gente vai começar a fazer os nossos imports. Vou copiar aqui o nosso código. A gente vai voltar lá para dentro do nosso notebook. Vou fechar aqui na lateral para a gente ganhar um espacinho de tela. E basicamente, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, eu estou importando a nossa Spark Session, que é onde a gente vai abrir a sessão do Spark. Aqui, eu estou importando alguns tipos, porque a gente vai criar um data frame aqui, local, para a gente poder testar. Então, esses fields, esses tipos,
vão ser importantes para a gente declarar o esquema desse data frame que a gente está fazendo. E o Delta, justamente, é um dos pacotes que a gente fez a instalação do Delta Spark para a gente poder utilizar algumas features, algumas funcionalidades do Delta aqui dentro. Perfeito. Feito isso, pessoal, vou copiar aqui também a nossa Spark Session, que basicamente a gente vai criar a nossa sessão do Spark e aqui dentro, se vocês perceberem, tem algumas coisinhas diferentes do padrão. Então, como lá no outro vídeo, na outra aula, a gente fez uma instalação muito mais simples, sem o Delta, a gente não tinha essas configurações extras aqui que a gente está vendo. Essa configuração, basicamente, é para a gente colocar ali o jar, né, o nosso binário aqui do Java, na versão 2.4 do Delta, para a gente poder utilizar, e ativar aqui algumas extensões e o catálogo quando a gente fala de Delta também. Não se preocupem, vocês vão executar isso aqui. Ele vai dar alguns warnings aqui. Ele vai dizer que ele vai encontrar, vai fazer o download e etc e tal. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Clear Cell Output, só para ficar com o ambiente um pouquinho mais limpo, mais legível para a gente poder trabalhar. Feito isso, pessoal, eu já deixei separado e não se preocupem que aqui no comentário do vídeo vocês vão encontrar um link para o nosso post lá no Medium. E lá, todo esse código que eu estou escrevendo também fica disponível para vocês poderem copiar algumas partes ali que talvez sejam mais maçantes, para ter como exemplo, e também para praticar localmente com os próprios exemplos de vocês. Então, já deixei separadinho aqui um data frame que a gente vai criar. Letra B, para quem não tem o hábito aqui de usar o Jupyter, ele já vai abrir uma célula para baixo automaticamente. Então eu não preciso selecionar aqui e clicar na linha de baixo. A tecla B do teclado já faz isso. Bora lá. A gente vai trabalhar aqui com alguns dados, simulando, por exemplo, uma base de cliente. Então eu tenho basicamente um ID do meu cliente, por isso é importante a gente ter o esquema, o nome, o estado ao qual esse cliente faz parte, um status, que vai significar aqui em cima se ele está ativo ou inativo, e um limite de crédito que ele tem aqui. Então, basicamente, tudo aqui vai ser uma string, com exceção do crédito, que é um float. Então, lembrando por que a gente fez aqueles imports aqui em cima, justamente porque eu estou criando aqui o meu esquema, eu tenho a minha struct, né, a minha estrutura, e aqui eu tenho meus campos com os respectivos tipos. Esse true significa que ele pode ter um valor nulo. Não necessariamente todos têm que estar preenchidos. Aqui embaixo a gente vai criar esse data frame, basicamente passando os dados aqui em cima e passando o esquema. E a gente vai dar um show. Lembrando que o truncate é justamente para a gente poder visualizar os dados de maneira completa e ele não quebrar quando a gente for visualizar na tela. Então, até aqui, nenhuma novidade. A gente viu isso já lá no nosso aulão de Spark. A gente tem o nosso data frame, o nosso dataset. Tem aqui o meu cliente, nome, estado, status e limite. Agora, pessoal, a gente vai fazer o nosso primeiro passo quando a gente fala de Delta Tables. A gente vai gravar, a gente vai gerar uma Delta Table a partir desse data frame. Sim, você consegue converter talvez seus dados que você já tem ali em Parquet para Delta, mas você também pode fazer a leitura, enfim, de diversos formatos de dados e depois salvar isso como uma Delta Table. Então aqui em cima eu vou mudar para Markdown e a gente vai chamar isso aqui de gravar Delta Table, só para a gente organizar o nosso código. Como que a gente pode fazer a gravação de uma Delta Table? Nós chamamos o nosso DF aqui, o nosso data frame, de DF. Então a gente vai utilizar ele, a gente vai usar o comando write do Spark, que é justamente para a gente escrever esse dado, a gente vai escrever isso localmente aqui no nosso disco. A gente vai usar o format para passar o tipo do meu dado que eu quero utilizar, e aqui a gente vai utilizar o delta. Lembrando que, se a gente fez a declaração, os imports corretamente ali em cima, você vai poder utilizar aqui o delta normalmente. O modo, nesse exemplo aqui que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai fazer um overwrite, que é para garantir que quando a gente estiver gravando, a gente vai substituir eventuais dados que eu tiver ali. E a gente vai salvar isso. E aonde que a gente vai salvar? A gente vai salvar aqui dentro da nossa raw. Vou copiar o path, vou colar. Aqui ele já está local, então
não ajudou muito. E a gente vai fazer basicamente a gravação de uma Delta Table. E aí, quando a gente gravar, a gente vai entender lá o que a gente conversou na teoria dos metadados, do que é uma Delta Table e como que ela principalmente, né, como que ela se diferencia de trabalhar apenas com Parquet. Isso é importante. Eu também confundia muito lá no começo. Delta não é um formato de arquivo. O formato de arquivo que a gente vai trabalhar aqui continua sendo o Parquet. O Delta, a gente vai ver aqui na prática, vai ficar melhor de entender. Então a gente vai fazer aqui a nossa operação, a gente vai fazer a gravação da Delta Table. Ele deu um warning aqui, executou com sucesso. E agora na esquerda, percebam isso, ó, muito importante. A gente tem aqui 4 arquivos Parquet e a gente tem uma pasta também que criou, chamada Deltalog. Dentro dessa pasta Deltalog, a gente tem, deixa eu tirar o último modificado, a gente tem uma primeira versão aqui dessa tabela delta, que é um arquivo JSON. A gente vai abrir, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Não se preocupem em entender, mas o que é importante? Lembra que muitas vezes a gente fala do conceito de metadado, que é o dado sobre o meu dado? Aqui a gente tem algumas operações que aconteceram, um timestamp, um momento que aconteceu, um modo, operação, meus próprios dados, a referência a um arquivo, tamanho. Não se preocupem. O importante aqui é entender que o que é uma Delta Table quando a gente olha para a estrutura. Tu vai ter ali o equivalente a uma pasta lá no seu Object Storage, né? Seu armazenamento de objetos. Você vai ter vários arquivos Parquet aqui dentro. E esse delta log, ele vai manter, vou dizer assim, referência para esses arquivos. E com esse log simples, que eu vou dizer assim, a gente consegue ter várias funcionalidades, a gente consegue, por exemplo, manter sempre a informação aqui dentro, fazer update, fazer insert e manter as versões antigas também dos parquês. Não se preocupem, tudo isso vai fazer sentido aqui na sequência. Vou fechar aqui. E a gente vai ver agora, basicamente, um cenário que a gente vai simular aqui. O que a gente vai fazer? Considerando que a gente tem essa tabela de cliente, a gente vai receber ali um lote, eu vou dizer assim, de novos dados para processar, onde a gente vai ter algumas informações desses clientes que vão ser atualizadas, algumas talvez eu tenha que deletar e outras eu tenha que acrescentar. Então pensa que eu tenho uma tabela destino, e a tabela destino é justamente essa tabela aqui dentro da raw que a gente criou, que é a nossa tabela de clientes. Até para facilitar, pessoal, a gente pode fazer uma coisa aqui, ó, que vai ficar bem mais organizado. A gente vai basicamente deletar todo esse carinha aqui que a gente fez, botãozinho direito, delete. E aqui na camada raw, a gente vai chamar isso de clientes e vai refazer a gravação. Então, nenhuma novidade, agora sim, a gente tem os nossos clientes na camada raw, e aqui dentro eu continuo com meus arquivos Parquet e com o meu delta log. Perfeito. Agora a gente vai simular novos dados, como se a gente recebesse na camada raw novos dados para a gente atualizar, inserir ou deletar. Então, novos dados. Lembrando que aqui em cima eu vou mudar para Markdown, a gente vai executar e com isso a gente ganha essa funcionalidade, inclusive, de esconder ali, ocultar alguns dados. Novas linhas e bora lá. Já deixei separadinho. A gente tem esses novos dados aqui que a gente vai trabalhar. E percebam, isso é importante. A gente sempre vai ter dentro do Lakehouse algumas funcionalidades, algumas features que vão fazer uma menção, que vão relembrar vocês de um banco transacional, vou dizer assim, de um banco relacional. E sim, esse é o grande ponto, vou dizer assim, de a gente usar um delta, um iceberg, e não somente o arquivo Parquet. A gente vai ter algumas facilidades para a gente trabalhar com o dado. Percebam isso, ó. Nesse novo dado que a gente está recebendo, né, nesse novo lote, nessa nova partição, talvez, que eu vou ter lá no meu Data Lake, a gente tem dados de 3 clientes aqui, ó, do ID 1, do ID 2 e do ID 4. Espera aí, vamos comparar com a nossa tabela atual, a nossa tabela que existe. Então eu tenho o meu ID 1, o meu ID 2 e o meu ID 3. Legal. Aqui eu tenho o quê? O ID 1, 2 e 4. Vamos ver o que mudou? Ó, no ID 1, o nosso limite de crédito ele era 250 mil e aqui ele foi alterado para 0.
O status está como inativo, porém ele era ativo. Então a gente inativou o cliente e basicamente zerou o limite dele. No nosso ID 2, o que que mudou? Basicamente o status dele era inativo e agora a gente vai ter um novo dado com ele ativo. E o ID 3 não alterou nada e o ID 4 é um novo cliente que a gente tem ali. Então percebam que numa mesma remessa, vou dizer assim, no mesmo volume ali que a gente vai processar, a gente vai ter que tratar algumas coisas diferentes. Então a gente vai ter que atualizar dado, a gente vai ter que inserir dado e talvez, como eu não queira mais esse meu ID3 aqui, talvez eu também tenha que deletar um dado. Então é isso que a gente vai fazer. Como a gente viu lá na frente, a gente tem essas funcionalidades dentro do Delta. Então, bora lá. A gente fez o mesmo processo, que é criar aqui os nossos dados, utilizar o mesmo esquema lá, e aqui basicamente a gente tem dentro desse df new, onde a gente tem os novos dados, dá um show para poder mostrar. Primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar aqui o conceito, é algo chamado upsearch ou merge, dependendo da tecnologia que você utiliza, do vocabulário ou da própria documentação da ferramenta que você vai trabalhar. O que que é esse upsearch ou merge? O upsearch é uma mistura ali de update, atualização, insert, inserir dados. E o merge também faz isso, é um outro nome utilizado. Agora, a gente gravou a nossa Delta Table, a gente tem aqui na camada raw, clientes, vários arquivos Parquet. Uma coisa extremamente importante, pessoal. Quando a gente trabalha com Delta Table, você não pode ler uma Delta Table, lá quando a gente usa o Spark, com o formato Parquet. Por quê? Quando a gente fizer essas atualizações de update, de insert, de delete, fisicamente o dado não vai ser deletado num primeiro momento do nosso repositório. Então ele vai continuar ali, porém esse delta log vai ali rastrear e vai saber que, ó, usa esse arquivo, usa aquele, esse dado tá aqui, esse dado tá lá, essa é a última versão do dado. Então se você simplesmente lê o parquet, você vai ignorar toda essa inteligência do delta e você vai acabar tendo dados duplicados ali dentro, inconsistências. Então, importante, não leiam delta tables com o read parquet. Vocês têm que ler como uma delta table. Senão vocês vão ter inconsistências nos dados e não vai fazer muito sentido. Mas, Matheus, como que a gente pode fazer, então, para ler essa Delta Table? Lembra que aqui em cima a gente fez o import? Do Delta a gente importou basicamente todas as funções que a gente tem ali dentro. Lá a gente tem uma função que a gente vai utilizar, que é essa aqui, ó. A gente vai criar uma Delta Table. E essa Delta Table vai ser igual a nosso método que a gente utilizou, forPath. Então, para um caminho que a gente vai informar, a gente passa como primeiro argumento a nossa seção do Spark e posteriormente o caminho aonde está essa minha Delta Table. Lembrando que se a gente estiver trabalhando numa cloud, esse teu caminho vai ser provavelmente um caminho do S3, se tu trabalhar com AWS. Se trabalhar, por exemplo, com Google, tu vai ter lá o teu GCS, um caminho também relativo. E na Azure, mesma coisa. Então, esse é o método, basicamente, com que a gente lê a versão atual de uma Delta Table. E se a gente precisar ver esse dado, o que, que a gente pode fazer? A gente pode chamar ele aqui e usar o toDF. Então, a gente vai transformar isso aqui num data frame e vai fazer um show para a gente verificar os dados. Então, aqui uma leitura de uma Delta Table extremamente simples. A gente deu um nome para ela, passou o caminho, a seção do Spark devidamente configurada e ele está mostrando o dado, nenhuma novidade. Daqui para frente é que a gente vai testar as funcionalidades do Delta e vai começar a entender aquele Delta log e os arquivos Parquet ali no lado e do porquê que a gente não vai poder ler somente como um Parquet. Então, pessoal, a gente leu aqui a nossa Delta, agora a gente vai fazer o nosso merge, o nosso upsearch. Como que funciona? Para a gente entender isso aqui de uma maneira mais didática, eu vou fazer o código linha a linha, escrevendo aqui, conversando com vocês. Primeiro passo, a gente vai pegar a nossa tabela atual, Delta Table, e eu vou dar um alias aqui. O que que é um alias? É um apelido, justamente, né? Para facilitar o nosso entendimento.
Então, o meu alias aqui vão ser dados atuais. Então, a minha Delta Table, que é o que está salvo aqui no disco, é a minha versão atual do dado. Aquele new df que a gente criou são os novos dados. Então, aqui, pessoal, a gente vai usar a sintaxe merge. E aqui dentro, a gente vai passar basicamente duas coisas. Eu vou ter um data frame destino e um data frame origem. Então, eu vou ter os meus dados atuais e os meus novos dados. Então, eu vou passar aqui o nosso df new, lembrando que esse df new representa aqui essa nova remessa de dados que chegou para a gente. E para facilitar aqui o entendimento, vou dar um outro alias e eu vou chamar de novos dados. Vamos chamar aqui de novos dados, só para facilitar. E aqui a gente bota uma vírgula, então eu vou dar um merge nas duas tabelas e a gente vai usar uma chave aqui, né? Uma PK para fazer esse relacionamento. No nosso caso, pessoal, o ID cliente aqui representa isso. É um ID do cliente que não se repete na tabela e ele é único aqui para identificar esse registro. Então eu sei que ID 1 é apenas o cliente X, ID 3 é apenas o cliente Z. E aqui dentro a gente vai passar basicamente essa condição. Então, para a gente ganhar um tempinho, dados atuais, ponto. ID cliente. Então, relembrando aqui, ó, nos nossos dados atuais, a gente tem o ID cliente e nos novos dados a gente também tem o ID cliente. Aqui fica fácil da gente fazer o nosso merge. Aonde isso for igual a novos dados, ponto, o nosso ID cliente. Aqui nenhuma novidade, assim como a gente faz os joins lá e muitas vezes a gente relaciona chaves, é o que a gente está fazendo aqui. A magia, pessoal, vai acontecer agora. O que acontece? O Delta, ele já traz alguns métodos para gente. Um é esse aqui, ó. A gente vai digitar .when matched. Então, quando combinar, quando a gente tiver um match entre essas PKs, a gente pode fazer um update all. Então ele vai atualizar toda a minha linha. Quando a minha chave bater, eu atualizo o valor dela. Então, se o meu cliente estava com status de inativo, chegou um dado agora, está convertendo, está mudando para ativo, e a PK encontrar, ele vai atualizar essa informação. E esse é o nosso update. Lembrem, upsert, update e insert. Mateus, aonde que está o insert disso? Ele vem aqui na sequência. A gente pode utilizar aqui também o ponto when, e aí a gente bota not matched. Então, quando não combinar, quando eu ter uma chave ali que ela não existe, né? Então, chegou uma chave nova. No nosso exemplo, pessoal, o ID 4. Eu não tenho ele no meu dataset antigo, eu só tenho o 3. E chegou o ID 4. Então, quando não dá um match nessa PK, o que tem que fazer? Eu posso dar um insert all. Então, ele vai inserir novos registros. Se combinar a PK, eu atualizo o valor, isso é um update. Se não existir essa combinação e chegar um dado novo, eu vou inserir. Então, por isso que é o upsert, é o update insert que a gente faz em uma operação só. Aqui eu estou utilizando o all no final, mas tu também pode utilizar sem o all e especificar qual coluna você quer trabalhar. Aqui a gente vai fazer um execute, para a gente poder executar aqui essa transação. A gente vai realizar e a gente vai verificar agora na prática o resultado disso. Inclusive, a gente já vai abrir aqui a nossa pastinha, a gente vai vir aqui no cliente e percebam que agora não são mais apenas 4 parquês, eu tenho mais um parquê aqui dentro. E no Datalog eu não tenho mais só uma versão, eu tenho agora 2 versões também. Então entendam, por padrão, até se eu utilizar um comando ali de delete, que a gente vai fazer na sequência, ele não vai deletar fisicamente o meu dado. Existe uma operação dentro do Delta chamada vacuum, onde a gente pode limpar esses dados de versões de tabelas que não são mais utilizadas, mas por padrão ele vai sempre manter ali. Justamente para quê? Para a gente ter o nosso time travel, poder voltar no tempo, restaurar a versão de uma tabela do passado, verificar histórico, trabalhar tipo com SCDs muitas vezes. A gente pode fazer muita coisa legal com essas funcionalidades. E a gente vai pegar a nossa Delta Table
a gente vai passar ela novamente para um data frame, vai dar um show e vai dar uma olhadinha aqui. Então, olha que legal. A gente tem o nosso ID 1, que é o cliente X. O que que aconteceu? No nosso upsearch, quando a gente leu o nosso ID 1 de cliente, ele tinha quanto de crédito? 25.000. E o que que a gente tem agora? Zero. Justamente por quê? Porque quando a gente criou os nossos novos dados, a gente disse, ó, o ID 1 agora é zero e o status é inativo. Então, é isso que aconteceu aqui, ó. Ele atualizou o registro com o PK, né, com a chave do ID 001, alterou o limite e mudou também o status. O meu ID 2 teve alguma mudança? Teve. Ele estava como ativo, né, nos novos dados que a gente recebeu, e se a gente olhar o dataset antigo, ele era inativo. Então agora eu tenho aqui também o meu ativo. E por último, percebam aqui, ó, eu inseri esse registro. Então, como a chave não existia, essa chave aí de 004, eu coloquei ela aqui dentro, eu fiz o insert. Então, perfeito. A gente consegue inserir e atualizar valores. Lembrando aqui um exemplo didático, mais simples, mas vocês vão poder trabalhar com datasets gigantes. Vocês vão, muitas vezes, própria base de cliente. Tem uma carga inicial dos dados e com o tempo tu recebe só o incremento. O que que é o incremento? São as alterações que acontecem. Um CDC, por exemplo, funciona muito bem para isso, que é o conceito de Change Data Capture. Então a gente faz um snapshot, a gente bate uma fotografia, literalmente quase, da tabela, salva isso e com o tempo a gente só pega as alterações, grava isso numa camada RAW e usa o delta justamente para fazer o update, insert e para fazer o delete também. Dentro disso aqui, pessoal, a gente vai trabalhar, e eu comentei até do delete. Vamos supor que a gente não precise mais dos clientes que tenham um determinado ID ou um limite de crédito. Vamos trabalhar aqui com limite de crédito, que eu acho que vai ser mais interessante, até para demonstrar uma funcionalidade. Então a gente tem o Delta Table, ele já traz para a gente o delete. Então, de novo, funcionalidade, toda todo esse upsert, esse merge, esse delete, esse history que a gente vai ver na sequência, é proporcionado pelo delta. Sim, Iceberg, Hood vão ter ali algumas funcionalidades bem similares e parecidas, e isso é o Lakehouse, é tu ter essa camada, né, de metadados, tu ter essas features que facilitam o teu dia a dia e principalmente que permitem que tu escalone, que tu trabalhe com volumes gigantes de dados. Eu nem entrei aqui no mérito de a gente poder também particionar o dado, de a gente poder otimizar o processo tanto de leitura quanto de gravação. Então, dentro do delete, o que que a gente pode fazer? A gente passa uma expressão. Nesse caso, pessoal, vamos pegar o nosso limite de crédito e vamos deletar todos os clientes onde o limite for menor que esse valor aqui, ó. Então, limite de crédito menor. Ele vai realizar essa operação e se a gente novamente visualizar esse data frame, agora eu não tenho mais o meu ID 1. Percebam que o meu ID 1 foi deletado da tabela. Agora a gente vai abrir aqui na lateral, vai abrir o cliente, vai ver que eu tenho novamente mais um arquivo Parquet aqui dentro. E se eu abrir no meu datalog, eu tenho mais um registro aqui, mais um JSON controlando esses metadados. Lembrando, a gente não deletou nesse momento o registro fisicamente. Ah, Matheus, mas tu comentou de histórico, de auditoria, de poder restaurar versões de tabela, visualizar versões de tabelas diferentes. E sim, todas essas são funcionalidades que a gente tem do Delta. Então aqui, a gente vai dar uma olhadinha no History, que é para poder acompanhar o que, que vem acontecendo, o que, que aconteceu com aquela minha tabela ao longo do tempo. Vou marcar como Markdown e a gente vai trabalhar aqui. Como que a gente pode ver isso? Novamente, a gente tem o nosso Delta Table. Trabalhar com Delta é excelente no dia a dia, facilita muito o processo de ter um lakehouse, de trabalhar com os dados, de escalonamento, é praticidade, é segurança, próprio, as próprias features que tem são extremamente importantes. Por isso, não à toa, ele é a evolução natural que a gente tem do Data Lake. Então, pessoal, aqui dentro existe
uma propriedade, vou dizer assim, que a gente pode acessar, chamada History. Dentro dessa History, deixa eu dar um show aqui para facilitar para gente. O que que a gente tem aqui dentro? Vou diminuir um pouquinho o zoom, só para a gente visualizar bem rapidinho. E aí eu vou simplificar para a gente na frente. Eu tenho a minha versão, eu tenho o timestamp que teve aqui alguma operação, e eu sei que teve um delete, que teve um merge, que teve um write, eu sei quem fez, eu tenho métricas, quantidade de registros, arquivos. Então esses dados aqui, eles ficam naquele delta log que a gente viu. Agora, vou voltar o zoom aqui para ficar melhor a leitura por parte de vocês, e a gente vai dar uma olhadinha em alguns dados aqui. Então aqui nada demais, eu estou simplesmente criando aqui um data frame delta chamado, né, que é o resultado do history ali, e aqui eu seleciono apenas algumas colunas para a gente ter uma legibilidade melhor do dado. Então eu tenho aqui ó, uma versão 2 da minha tabela, com um timestamp do momento que isso aconteceu, qual operação aconteceu, número de arquivos removidos, bytes, número de linhas copiadas, enfim, vários metadados aqui dentro. Eu tenho o nosso merge, que a gente fez anteriormente, que foi o nosso upsert, e eu tenho o nosso write inicial que a gente fez. Então percebam, conforme a gente faz as operações, ele vai reescrevendo aqui dentro, ele vai acrescentando, ele vai alterando esses parquês. E o delta log é essa cola que mantém a versão atual da minha tabela, mas que possibilita, por exemplo, que a gente utilize versões passadas dessa própria tabela. Ah, Matheus, mas como que eu posso acessar, por exemplo, uma versão anterior de uma tabela? Então, se a gente pegar essa tabela aqui em cima, a nossa delta table que a gente declarou, que a gente fez várias transformações, vou copiar ela, vou vir aqui embaixo e a gente vai trabalhar agora com o conceito de versões e de como a gente faz essa viagem no tempo para uma versão anterior da tabela. Então, aqui dentro, basicamente, na verdade vou remover isso aqui, a gente vai utilizar o Spark, a gente vai fazer uma leitura e a gente vai passar a versão da tabela que a gente precisa. Nesse exemplo, pessoal, a gente tem aqui 3 versões, lembrando que ela começa do 0, né? Então é a 0, 1 e 2, mas a minha versão 2 aqui é a minha terceira versão na prática da tabela. Então, voltando aqui embaixo, para facilitar também aqui, ó, vamos chamar isso de viagem no tempo. Vamos ver como é que a gente deu aqui em cima. Vamos botar time travel, então, para manter o nosso padrão. Time travel. A gente vai chamar isso aqui de um markdown. Vai realizar. E bora fazer a leitura da versão do delta. E é hora de viajar no tempo. A gente vai abrir aqui, basicamente, a gente vai fazer a leitura de uma versão específica e a gente pode informar essa versão tanto por data, então a gente pode passar lá uma data que a gente quer que ele volte para aquele momento, ou uma versão específica como a gente viu ali em cima. Então a gente vai trabalhar aqui com versões para simplificar, mas lembrem que vocês também podem utilizar quando a gente fala de datas, intervalos inclusive. Então, perfeito, a gente vai usar o nosso Spark, a gente vai fazer a leitura do formato delta, não tem aqui nenhuma novidade, e é aqui onde entra agora uma nova option, uma nova opção. O que é essa opção quando a gente pode passar no momento da leitura? Como a gente viu, a gente tem a versão. Então a gente passa aqui version as of, e a gente passa o número da versão que a gente quer. Lembrando que aqui a gente tem 0, 1 e 2, então são 3 versões. A gente vai fazer a leitura das 3 aqui e vai ver como que isso funciona na prática. Então vamos começar pela versão 0, depois a gente vai brincando. Lembrando que a gente tem que passar o load e, peraí, não era para ter dado um enter, e também a gente tem que dar um show aqui, e no load a gente passa o caminho da nossa delta table. Então, vamos subir aqui em cima, esse é o caminho onde a gente tem a nossa delta table, a gente vai passar ela aqui dentro, e agora sim. Então, olha que legal que é essa funcionalidade aqui.
Então se eu der um select na versão 0, opa, voltei lá para a versão inicial da minha tabela, do meu dado que a gente gravou. Então por isso que a gente sempre diz que, tu não pode fazer a leitura só do parquet. Se tu lê uma delta table apenas com o parquet, tu vai ler todas as versões do seu dado que está lá armazenado no seu S3, no GCS, qualquer outra solução. Não a versão atual. Para você conseguir ler a versão atual da tabela, você tem que ler no formato delta. E aqui a gente pode trabalhar com a versão 0, então a gente tem o nosso estado inicial. A gente pode utilizar aqui a nossa versão 1, aonde aqui eu já tenho nosso ID 1 com outro status, outro limite, e tenho o meu ID 4 aqui também que foi inserido. E depois lembra que a gente deletou o registro? Lembra que também eu falei que a gente não deleta fisicamente esse registro aqui? Não naturalmente. A gente tem uma rotina que a gente pode executar. O Delta tem várias rotinas de manutenção. A gente consegue otimizar tamanhos de arquivo Parquet, que isso é extremamente importante quando a gente trabalha com muitos arquivos pequenos. O Delta já otimiza isso automaticamente. A gente consegue ordenar, usar o Z-Order, fazer partição. Existem diversas técnicas que a gente utiliza quando a gente fala de trabalhar com dados e volumes gigantes. E o Delta entrega tudo isso pra gente. Por isso ele é o que é, e é tão utilizado, e é uma ferramenta que nasceu justamente para ser utilizada ali junto com o Spark. Então, uma última versão aqui, a gente pega a versão 2, né, que é a nossa última versão que a gente tem aqui em cima, e eu tenho agora o meu ID 001, que a gente fez o delete, fora justamente dessa versão da tabela, que é a versão atual. Então, por padrão, eu sempre vou ler a última versão da minha Delta Table, mas eu posso ler qualquer versão anterior. Isso aqui é muito legal. E por último, pessoal, pensa que talvez, pá, fiz uma operação incorreta, não era para ter deletado o ID1. Como que eu posso voltar, então, da versão 2 que a gente tem aqui para a versão 1, no momento que eu for fazer a leitura de uma Delta Table? O Delta, não, surpreendentemente, ele tem uma funcionalidade específica para isso. Então, a gente vai colar aqui e a gente vai chamar uma função chamada restore, de restaurar, to version. Então, a gente vai restaurar para uma versão. E aqui eu posso especificar qual a versão que eu quero. Pode ser um timestamp, pode ser também, aí o comando é outro, e pode ser a versão aqui específica que é o que a gente está trabalhando. Nesse contexto, pessoal, vamos pensar aqui. Vou comentar isso aqui, só para a gente visualizar então. Ó, estou fazendo a leitura da minha Delta Table na versão atual dela, na versão mais recente. Eu comentei isso aqui, vou até remover, só para nem deixar ali dentro. E percebam que eu tenho o meu ID 2, 4 e 3. Vamos supor que a minha operação de delete que eu fiz foi errada. Criei uma regra de negócio que não faz sentido. Tive um erro de lógica. Enfim, prejudiquei a informação porque eu danifiquei, vou dizer assim, talvez meu dado, né? Então a gente simplesmente retorna para a versão. Então eu estou aqui na versão 2, vamos retornar para a versão 1. Vou executar esse comando, ele vai utilizar ali o delta log, ele vai reajustar, vou usar esse termo, toda a lógica, o link ali que ele mantém. E agora, se a gente voltar aqui e executar novamente, opa, o meu ID1 voltou na minha tabela. Então a gente tem ali o que a gente diz, né, que é o soft delete, esse delete suave, talvez eu vou dizer assim, não é o hard, onde a gente vai e deleta o dado do meu disco, onde eu literalmente estou perdendo o meu dado, a minha informação. Lembrando que, sim, é possível fazer isso aqui dentro do Delta, senão você teria talvez uma tabela aí que ficaria extremamente gigante com o tempo. Isso, dependendo do volume, pode até representar um custo para a organização. Existe um outro comando também, chamado de vacuum, que vai fazer a remoção, daí sim, física desses registros antigos. E aí ele vai não possibilitar que a gente consiga fazer e utilizar alguns recursos aqui. Então, por isso, é sempre importante utilizar com cautela. Bom, pessoal, acho que deu para a gente ter uma boa prática aqui com várias funcionalidades do Delta.
entender que muitos, né, a maioria desses recursos, dessas funcionalidades, dessas comodidades que ele, entrega para um profissional de dados trabalhar, um engenheiro de dados talvez, vem justamente dessa pastinha do nosso Delta Log, dessas versões, desses links aqui que ele faz entre o meu parquet, os meus dados, e o como que isso facilita no dia a dia para o profissional da área de dados, trabalhar com volumes grandes de informações, de dados, e como que o Delta simplifica todo esse processo. Bom, acho que a ideia do vídeo era essa, não faz sentido a gente se alongar muito aqui. Novamente, sigam o canal, sempre vai ter conteúdo legal, a gente sempre tenta trazer um pouquinho de conceito, mas principalmente mão na massa. A gente tem conteúdo sobre engenharia de dados, a gente vai ter conteúdo sobre ciência de dados, sobre análise de dados, engenharia de machine learning. Também vamos ter sobre o Analytics Engineering. A gente vai ter um pouquinho de DBT, a gente vai ver ciência de dados, a gente vai ver LLM. Cara, tem muito conteúdo legal. Então, sigam o canal aqui. Leiam aqui no link também o nosso post lá no Medium, que vai ter basicamente todo o código para vocês terem acesso e poderem praticar e brincar um pouquinho com Delta também aí na máquina de vocês. Então, pessoal, agradeço o tempo de vocês e vejo vocês na próxima. Obrigado.